Nem jornada do vilão, nem jornada do herói. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians. Acompanho o dia a dia do clube na TNT Esportes Brasil, agora eu tô aqui me aventurando nesse canal de YouTube, não repara. O canal tá só começando, te aproxega, te inscreve. E se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like, só apertar aqui o botão do joinha. Se tiver gostado muito e entender que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. Corinthians vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro dentro da Neoquímica Arena. A gente já imagina que não vai encontrar um cenário de facilidade, né? O Flamengo, melhor defesa da competição, melhor ataque da competição. Corinthians com vários desfalques, ainda sem contar com o Memphis. Pensando no sistema defensivo, sem contar com o André Ramalho, que vinha sendo uma figura titular, aí sem Charles como uma peça de reposição, sem Garro, sem Carrijo, então, putz, já era de se imaginar que encontraria dificuldades contra o Flamengo. Acontece que no primeiro tempo o Corinthians criou o bastante para sair não só com uma vitória para o intervalo, mas sim construir uma vantagem e de repente até buscar os 3 pontos dentro de casa. Aliás, o Corinthians que precisa dar um jeito de fazer a Neoquímica Arena voltar a ser uma fortaleza, a ser um lugar de conforto para si e de apavor para os rivais. Até depois do jogo, não sei se vocês viram, o Dorival foi perguntado se o Corinthians ele é mal treinado. Eu vou deixar aqui a pergunta e a resposta para vocês. Alguns treinadores do Brasil mais pedem tempo para trabalhar, tempo para treinar. O Corinthians teve 2 semanas praticamente corridas aí de treino e nisso foram 2 derrotas. O Corinthians está sendo mal treinado, o que explica esses resultados? Tá sendo mal treinado. Você viu o primeiro tempo ou você estava em algum outro lugar? Ah, bom. Aqui na sala. Então você não assistiu o primeiro tempo. Você assistiu? Ah, então tá bom. Então uma pergunta dessa aí, me desculpa, mas não caracteriza. Oi? Não explica nada. Nós treinamos, nós trabalhamos, nós preparamos o jogo muito bem preparado e o nosso adversário ganhou justamente porque se aproveitou de 2 situações. Foi isso. Eu entendo essa reação do Dorival porque quem viu o primeiro tempo do jogo imagino, penso eu, que não possa colocar a culpa exatamente do resultado no Dorival Júnior. Porque no primeiro tempo o Corinthians foi muito bem defensivamente falando, foi sólido defensivamente falando contra o melhor ataque da competição. De novo, é bom a gente ressaltar isso. Criou muito mais finalizações, mais chances claras de gol, com bola na trave, com um pênalti perdido. E aí, como que a gente vai colocar a culpa dessa não construção de um bom resultado positivo na primeira metade do jogo no técnico Dorival Júnior? Ontem, e falando sobre a primeira metade do jogo, porque a gente até pode contestar o comportamento e também as alterações do Dorival no decorrer da partida, ontem contra o Flamengo, eu não acho que a culpa da derrota tenha sido do técnico corintiano. Quando eu abro o vídeo falando que nem a jornada do herói, nem a jornada do vilão, porque, putz, o Yuri ontem flertou com essas 2 histórias. O Yuri com boas chances de gol ao longo do primeiro tempo, fazendo a gente até pensar, putz, tá voltando a ser, porque ele vem de um período de afastado, né, dos gramados por conta da recuperação da cirurgia de uma hérnia inguinal. Ainda não tinha marcado, aliás, ele não marcava desde o mês de maio, há 4 meses e 1 semana, e ele faz um ótimo primeiro tempo. E aí ele tem uma das melhores chances, a melhor chance do jogo, que foi a do pênalti, de construir essa jornada do herói, o Yuri com uma grande atuação contra o líder do campeonato. Ele perde o pênalti. E, aliás, eu tenho várias reclamações, contestações, imagino que assim como vocês, para falar sobre o lance da cobrança do pênalti do Yuri. Eu acho que ele já corre tentando enganar o Rossi, sim, porque ele faz uma corrida de quem vai encher o pé, e aí ele busca a cavadinha e, para piorar, ele chuta o chão. A cavadinha já é arriscado, quando ela é mal executada é pior ainda. O Rossi, de fato, já estava caído, mas a cavadinha ela foi mal feita, ele consegue tranquilamente fazer a defesa. Ali até pensei, putz, o quanto isso vai afetar a cabeça do Yuri, porque a gente sabe que o Yuri já teve nessas questões emocionais de se impactar com uma fase e tal, conseguiu já ressurgir em outros momentos, não à toa é o artilheiro do Corinthians nas últimas 2 temporadas.
ele perde um pênalti, e não é perder um pênalti, porque se ele tivesse enchido o pé e o Ross tivesse defendido, porque, putz, é um goleiro pegador de pênaltis, beleza, mas não, o Yuri cavou. E o Corinthians tem um histórico com cavadinhas que já é pesado, né? Se a gente for lá atrás, Alexandre Pato, mais recentemente o Memphis contra o Mirassol. E eu entendo que a cavadinha ela é recurso, beleza? Se o Yuri vinha treinando isso, ótimo. Mas eu acho que a cavadinha também ela tem que fazer parte de um contexto. Putz, o cara tá numa grande fase, o cara tá com a confiança lá em cima, cava. O cara fez 4 gols nos últimos 8 jogos, cava. Não era o caso do Yuri. Ele podia estar com a confiança lá em cima, mas o contexto não nos trazia isso, porque, de novo, ele não marcava um gol há 4 meses. E agora, né, nas últimas 2 rodadas, que voltou a ser titular, né, recuperou o condicionamento físico e tal. Beleza, o Yuri perde o pênalti. E no primeiro tempo, mesmo assim, o Corinthians tem muito mais chances do que o Flamengo de sair com um resultado positivo para o intervalo. O jogo volta no segundo tempo. O Yuri mostra que não se deixou abalar mentalmente e vai lá e consegue, com a bola rolando, marcar o gol, abrir o marcador, né, contra o Flamengo, voltar a marcar depois de um bom tempo. Aí a gente imaginou o quê? Da jornada do vilão para a jornada do herói, certo? Vai ajudar o Corinthians a buscar essa vitória diante do Flamengo. Aí entra um segundo tempo de falhas, algumas individuais, defensivas, de marcação, de atenção, de arbitragem, né? Porque, de fato, no meu entender, eu não sei se todos vocês viram a imagem aproximada na câmera lenta e tal, o lateral que gera o segundo gol do Flamengo, ele é um lateral que era para ter sido dado para o Corinthians. E ali já era no apagar das luzes, né? Finalzinho super de jogo. O Gustavo Henrique, ele tá na disputa da bola com o Plata, mas a bola ela toca por último no Plata. O Gustavo Henrique sai porque imagina que alguém vai ali cobrar o lateral pelo Corinthians, e daí quando ele vê o lateral cobrado rápido, ele, na imagem aberta dá pra ver, ele já reclama, mas não dá tempo. O Flamengo pega a defesa do Corinthians exposta e aí consegue fazer o 2-1 e acabar saindo com essa vitória. E logo que sai o gol, começa uma reclamação generalizada ali. O Andileri reclama, o Hugo Souza reclama, o próprio Gustavo Henrique reclama. Quando termina o jogo, o Hugo Souza sai falando para a arbitragem, né? A gente tem relatos desse papo na área de zona mista, mas a imprensa não estava dentro, mas a gente estava ali, então a gente conseguia ouvir um pouco da reclamação, falando, pô, vocês revisam sempre os lances, por que não revisaram o nosso gol e tal? Mas o VAR não pode intervir, até porque a partir do momento em que o lateral é cobrado, começa um novo lance, né? Então, foi uma falha ali, eu acho até de atenção dos corintianos, do tipo, o Gustavo Henrique, que estava envolvido no lance, ele talvez ter ficado ali, tipo, não, o lateral é nosso, pelo menos para, né, gerar aquela dúvida ali no assistente. Enfim, o Flamengo conquista essa vitória. E aí eu fiquei com a dúvida do quanto da jornada do herói, depois do gol marcado, o Yuri poderia voltar para a jornada do vilão. Porque o Yuri tem crédito com a torcida do Corinthians, com o próprio Corinthians, a gente sabe disso. Mas a gente também sabe que o torcedor, quando quer, é implacável. E por isso eu perguntei sobre isso para o Raniel e eu quero mostrar para vocês. Raniel, o próprio Yuri já falou algumas vezes que quando ele faz um hat-trick, ele não é o melhor atacante do Brasil, e quando ele perde um gol feito ou um pênalti como hoje, ele não vira o pior. Mas tu é um cara conectado, tu sabe que a internet principalmente costuma ser implacável. Ainda que o Yuri tenha crédito com a torcida, tenha crédito com o clube por tudo que já fez, de que forma tu acha que o torcedor deveria encarar essa tentativa, em princípio, dele de cavar um pênalti hoje contra o líder do campeonato? Cara, não sei, o torcedor é passional, o torcedor... Não sei se o Yuri avaliou os últimos pênaltis do Rossi, viu que ele caía antes. Eu não sei se ele viu que cavar era a melhor maneira. Isso aí é entre o Yuri e a decisão dele. Eu acho que existem muitos comentários, muita coisa, mas, sei lá, a gente tem que vir aqui e fingir que esses comentários importam ou mudam alguma coisa na nossa vida. Não muda. A gente tem que estar lá todo dia para trabalhar e treinar. Então, fazer o quê? É uma decisão que o Yuri vai ter que levar para a cabeça dele e depois ele fez o gol e se ele está bem com a decisão dele é o que importa. Próximo pênalti, se ele bater, cavar e fazer o gol, todo mundo vai achar que ele é o fera, o Yuri Alberto do ano passado e os caras é 4.
é o futebol, é dessa maneira que acontece. Bom, daí é o seguinte, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. De fato, como eu pergunto, e eu já ouvi o Yuri falar sobre isso, quando o cara faz um hat-trick, e o Yuri já fez com a camisa do Corinthians, ele não vira o melhor atacante do Brasil, não vai automaticamente para uma seleção brasileira. Quando ele perde gols ou fica numa seca de gols, ele não vira o pior atacante do Brasil. Claro que eu acho que o Yuri tem que ser responsabilizado, mesmo que ele tenha margem com o torcedor do Corinthians. Eu até achei que ele deveria ter falado com a imprensa, porque é importante, ele é uma das lideranças. E até para, tipo, já botar panos quentes, se for o caso, né? Fala, explica, pô, eu vinha treinando assim, eu tava com confiança. Eu vi como o Rossi foi no meio da semana pela Libertadores, então eu queria surpreender ele, porque ele cai antes, enfim. O Yuri não conversou conosco, só quem conversou conosco foi o Ranieri. Mas eu também acho que o Yuri tem moral para não ser escrachado pelo torcedor, ao mesmo tempo que ele também tem que ser responsabilizado por uma decisão ruim. Quando o jogo estava 0-0, o Corinthians estava muito bem no jogo e era uma oportunidade perfeita de até mudar a história da partida, porque se o Corinthians abre o marcador, talvez o Flamengo ia precisar se expor um pouco mais, tentar um pouco mais, e o Corinthians talvez, né, tudo na base do si, a gente não sabe, pudesse construir uma vitória, ou que fosse um empate, uma forma de pontuar dentro da Neoquímica Arena contra o líder do campeonato. Então, nessas horas sempre fico um pouco apreensiva com as reações, porque o Yuri não é o herói, o Yuri também não é o vilão. Ele tem que ser exaltado por tentar muito, por ter voltado, eu acho, a aparecer como aquela arma ofensiva que ele já foi em outros vários momentos para o Corinthians, atacando espaço em velocidade e finalizando e buscando sempre o gol com confiança, né, de tomar as decisões. Mas ele também, de ter conseguido fazer o gol mesmo depois de ter perdido um pênalti, mas ele também precisa ser cobrado. E eu, no meu entender como jornalista, mas se eu fosse torcedora do Corinthians, mas como torcedora que eu sou de outro clube, eu gostaria de ver o Yuri falando sobre, putz, eu cavei por tal motivo, eu tomei essa decisão assim, assim. Até porque a gente não acompanha treino de penalidades máximas, então a gente não sabe exatamente como estava o aproveitamento do Yuri nesse tipo de recurso. O fato é que o Corinthians perdeu a possibilidade de abrir ainda mais distância para os últimos colocados e de ficar mais perto de um G6, de um G8, na primeira página da tabela de classificação. Então, perdeu para o Sport, perdeu para o Flamengo. Acho até que aquela pergunta que eu rodei ali, para o Dorival, perguntando se o Corinthians é mal treinado, deveria ter vindo no pós-jogo do Sport, porque aí, beleza, acho que faria sentido, acho que o timing seria perfeito. Não contra o Flamengo, não por ser o Flamengo, mas, de novo, pelo que o Corinthians apresentou ao longo do primeiro tempo. Show? Porque acho que sim, teve uma boa atuação e merecia ali naquele momento da partida ter saído com uma vantagem. Fato que agora o Corinthians tem quarta-feira confronto contra o Internacional, que também não vem muito bem. E, aliás, começou a ser comandado pelo Ramon Dias. Então vai ter esse encontro, não vai ser na Neoquímica Arena, vai ser no Beira-Rio. E o Corinthians não vai contar com o Yuri Alberto. Porque levou o terceiro cartão amarelo na hora lá da torcida. Inclusive foi pedir desculpas, né, pro torcedor depois do gol e tal. É uma baixa. E preocupante, porque Memphis, ao que tudo indica, pelo que o Dorival falou na coletiva, também não volta para esse jogo. E aí me pergunto, que edema é esse? Porque a gente sempre fala que edema é uma coisa mais simples de ser tratada e ele vai perder o jogo contra o Fluminense, contra o Sport, contra o Flamengo, vai perder o jogo contra o Internacional, então uma coisa que está demorando um pouco mais do que a gente imaginava e que tende a ser um problema, tendo em vista que já não vai ter o Yuri, já não vai ter o Garro, não ter o Memphis é um problema sim, jogando contra o Internacional que está se reconstruindo e fora de casa, mas isso é assunto para a gente falar depois. Quero saber da avaliação de vocês, de quem é a culpa. A culpa é da arbitragem, que não deu o lateral correto? A culpa é do Yuri, que perdeu gols e perdeu o pênalti? A culpa é do Dorival, que talvez tenha mexido mal no segundo tempo? A culpa é do clube, que tem poucas peças para o Dorival talvez mexer melhor no decorrer da partida quando precisar? A culpa é do time, de desatenção, falha da marcação defensiva? Enfim, quero saber de vocês. Qual a opinião sobre essa derrota do Corinthians para o Flamengo na Neoquímica Arena? Show de bolas? Comenta aqui. Se chegou até aqui e não está inscrito ainda, te inscreve no canal. Se curtiu, deixa o teu like. Se entender que faz sentido para fomentar a discussão aí com os
teus amigos, tuas amigas, teus colegas de trabalho, manda para alguém que ajuda bastante. A gente volta em breve. Beijo!